Livro de Atos, capítulo 8. Atos 8, nós leremos do verso 1 ao verso 8. O tema da mensagem é uma grande perseguição. Atos 8, de 1 a 8, a palavra de Deus diz assim: E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Filipe anunciou as boas novas em Samaria. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam as suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar mais um pouco, meus irmãos. Senhor, muito obrigado. Se parássemos aqui, nós já teríamos sido impactados pela Tua mensagem, Senhor. Mas queremos que o Senhor vá um pouco mais, Senhor. Fala aos nossos corações agora, através da Tua palavra. Nós ansiamos por isso, Senhor. Que a Tua mensagem, de fato, possa chegar ao coração do Teu povo e ter terreno fértil, Senhor. Que a mensagem seja entregue de forma objetiva e eficaz, para louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a perseguição aos cristãos sempre esteve presente na história da igreja desde o seu início. Na verdade, isso não poderia ser diferente, visto que os cristãos são chamados assim, cristãos, por serem seguidores de Cristo, aquele que foi perseguido, torturado e crucificado. Inclusive, o próprio Senhor Jesus avisou aos seus discípulos que, tal como ele havia sido perseguido, os seus seguidores também sofreriam perseguições. Nós lemos na leitura inicial, no livro de João, capítulo 15, ali especificamente no verso 20, o Senhor dizendo claramente a mim e a você: se vocês são os meus seguidores, vocês passarão pelas mesmas provações que eu passei. Vocês passarão pelas mesmas lutas, pelas mesmas aflições. O Senhor está dizendo bem claro a mim e para você. Então, aqui na tela está mostrando para vocês que essa perseguição são antigas. As antigas perseguições, isso não é de hoje. Isso não nasceu nesse século, muito pelo contrário. Os cristãos são perseguidos desde que eles professam a fé deles em Jesus. Então isso é muito antigo. Agora, existe também o motivo da perseguição. O motivo da perseguição, e é interessante entender esse ponto inicial para compreendermos de fato o porquê da perseguição, é entender que a origem da perseguição contra os crentes é o ódio do mundo contra Deus. Então, a Bíblia fala do homem caído como inimigo de Deus. Romanos 5,10. Isso significa que a perseguição aos cristãos é uma tentativa do mundo de destruir Deus e sua obra. Então, se os cristãos são o povo de Deus, aos olhos daqueles que são inimigos de Deus, esse povo tem que sofrer. Então, ele não se sustenta. No texto que nós acabamos de ler do livro de Atos, tem uma fala-chave do texto que diz o seguinte: naquele dia, na sua versão deve ter, naquele dia começou uma grande perseguição. Esse dia foi o dia da morte de Estevão. Estevão, líder da igreja, diácono da igreja, ele é morto porque ele confronta na sua fala os principais líderes da época. Capítulo 7 de Atos, eu posso falar isso com toda humildade aos irmãos, foi o primeiro capítulo que acho que há 10 ou mais de 10 anos atrás eu li e meus olhos encheu de lágrima. Um homem que de fato
fez a sua defesa da fé e no final, sendo morto, perseguido, ele ora pelos seus perseguidores. Isso que nós acabamos de fazer aqui pelo Guilherme. Ele ora e ele pede a Deus que tenha misericórdia dos seus perseguidores que estão apedrejando Estevão. Então, a partir desse martírio, porque veja, Estevão se deu de fato, então a partir daquele dia começa uma grande perseguição em Jerusalém. E o apóstolo Paulo, antes Saulo, o Senhor ainda não tinha tido um encontro com aquele cidadão, mas ele não se contentava apenas em matar o líder, o primeiro diácono da igreja, não. Ele quer entrar nas casas. O texto é bem claro para mim e para você que ele entra nas casas, ele busca homens e mulheres e ele leva à prisão. E pasmem, meus irmãos, se nós formos pesquisar um pouco mais, nós vamos ver que a prisão talvez fosse até bom, porque muitos deles eram açoitados, eram pisoteados, eram mortos e alguns levados à prisão. Então, o motivo dessa perseguição é de fato o ódio do mundo contra esse Deus. Agora, na providência de Deus, existe também um efeito positivo na perseguição. Olhe como o nosso Deus é. Nessa providência de Deus, a perseguição aos cristãos também possui um resultado positivo para a igreja. Por mais estranho que pareça ser, os períodos em que a igreja cresceu foi justamente nos períodos marcados por intensas perseguições. E tem um pai da igreja, um dos primórdios, um daqueles que sabia de fato escrever, o Tertuliano, e resumiu bem essa questão, dizendo que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muita gente de fato perdeu a sua vida. Muita gente de fato teve a sua vida ceifada por amor ao evangelho. E eu preciso dizer para os irmãos que muitos deles estavam em fuga, tá? Porque no nosso entendimento, nós percebemos, e quando fala de perseguição, parece que os cristãos têm que se dar à morte. O texto que eu acabei de ler diz o contrário para mim. Os cristãos daquela Jerusalém, quando viu que a perseguição se instaurou e se intensificou, eles fugiram. Eles foram para as regiões circunvizinhas, eles não ficaram, porque ninguém em sã consciência, de fato, quer morrer. Agora, quando eles eram prisioneiros, pegos, e entre morrer e entre negar, aí sim, muitos deles foram à morte. Mas muitos deles fugiram também, meus irmãos. Então, muita gente foi morta para que de fato o evangelho avançasse e que você estivesse sentado aqui nessa noite com um ar-condicionado na maior tranquilidade, ouvindo de fato essa mensagem. Muitos tiveram que morrer. Então, queridos, no texto que nós lemos aqui, nós vemos o resultado do martírio de Estevão. A morte do diácono culminou em uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Sem outra alternativa, os cristãos fugiram para as cidades circunvizinhas. Porém, eles continuaram pregando a palavra de Deus incessantemente. Isso significa, meus irmãos, que nós não buscamos ao Senhor pelo que Ele não pode nos dar. Pare para pensar agora. Se o Senhor resolvesse agora, nesse exato momento, todos os seus problemas de crise pessoal, se o Senhor te desse o dinheiro que você talvez esteja precisando para pagar a conta amanhã, se o Senhor te desse saúde, como muitos pedem saúde, o Senhor te concedesse saúde, se o Senhor curasse aquele seu ente querido que você de fato deseja que seja curado, se o Senhor convertesse aquela pessoa que você tanto ora, e o Senhor converte, tudo isso na sua vida estaria resolvido e você não mais buscaria o Senhor? Não faz sentido, meus irmãos. A busca pelo Senhor independe da situação em que estamos vivendo. É por isso que esses cristãos perseguidos entendiam que a situação não era simplesmente pelos que eles estavam passando, era muito maior, era por quem eles acreditavam, estavam crendo. Então, queridos, certamente o que aconteceu com Estevão agora era referência do que poderia acontecer com qualquer um que falasse e agisse pelo nome de Jesus. Por isso os cristãos, com exceção dos apóstolos, o texto vai deixar bem claro,
não tiveram a escolha a não ser se refugiar. Eles fugiram para a cidade de Samaria e Judeia. Pasmem, meus irmãos. É interessante notar que Samaria e Judeia eram as duas cidades na qual o Senhor Jesus havia dito aos seus apóstolos que seriam testemunha deles. Atos 1:8. Ser-me-eis testemunha em toda Jerusalém, Judeia e Samaria. E durante a perseguição, para onde o povo vai? Para Samaria. Eles vão ao local onde o próprio Senhor disse que o evangelho chegaria. Então, queridos, esse capítulo começou com a grande perseguição à igreja depois do martírio de Estevão e com a fuga dos cristãos para Samaria e Judeia. E entre os perseguidores estavam o jovem Saulo, um jovem de fato, que além de consentir com a morte de Estevão, tinha o objetivo de destruir completamente a igreja e tudo que se relacionava a Jesus. Você pode ver isso aí no verso 3 do capítulo 8. Saulo querendo fazer uma varredura, ele queria destruir todos os cristãos, batendo de casa em casa, e dizia: você é um deles. Não, eu sou um deles, então você é preso. Não, eu não sou um deles, porque aí muitos negam na hora da perseguição. Muitos negam. Então aquele jovem queria de fato fazer uma destruição em massa do povo cristão. Isso porque o conhecimento, olhe como são as coisas, o conhecimento adquirido por Saulo desde a sua infância fez ele considerar religiões com características semelhantes ao cristianismo uma traição e uma ameaça ao judaísmo. E ele vai deixar bem claro isso em Atos capítulo 22, verso 3, quando ele diz: eu fui educado da melhor maneira, fui educado em Jerusalém nas melhores escolas, aos pés daquele que era Gamaliel. Eu conheço de fato a lei, só que eu usava a lei de fato para destruir. A lei estava na mente e não no coração daquele homem. Então ele fazia tudo aquilo com respaldo, ele fazia tudo aquilo amparado legalmente pela lei. Mas, meus irmãos, embora fosse difícil para os cristãos, crentes em Cristo Jesus, entender o porquê das mortes e perseguições contra os justos, esse cenário fazia parte do plano de Deus para expandir a mensagem do evangelho para outros lugares. Nós nunca queremos ser perseguidos, porque, pare para pensar, talvez a perseguição contra você seja algo relacionado ao trabalho, e nós sabemos disso, que tem gente que parece que no trabalho nos persegue, ou porque quer o nosso cargo, ou porque não gosta de nós. Então nós somos perseguidos em todo o tempo. Mas, olhe que interessante, toda vez que um cristão era perseguido por proclamar de fato o nome de Deus, era o Senhor fazendo de fato com que aquela perseguição chegassem a lugares que talvez, se tudo estivesse tranquilo, os crentes não sairiam do lugar. Os cristãos não sairiam do lugar, todo mundo acomodado, está tudo bem, na minha casa está tudo bem, eu vou à igreja, dia de quinta eu estou lá, domingo também, jornada de oração, sábado do casal, desperta jovem, eu estou lá, está tudo bem, então eu não vou. Mas quando há um barulho do Senhor e de fato uma perseguição, nós levamos a mensagem, mesmo que de uma forma dolorosa, a outras pessoas. Eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão, e não vou fazer isso, vários de vocês, em algum momento de dificuldade, mais abençoou alguém do que foi abençoado. Porque o Senhor faz daquilo que é uma dificuldade para poder que outras pessoas sejam alcançadas pela graça dEle. Então, queridos, diante de toda essa perseguição, ao invés da igreja parar, ela expandiu o seu alcance, fazendo com que a mensagem alcançasse mais pessoas. E aí, eu queria trazer para os irmãos, de forma muito objetiva, algumas informações que esse texto deixa para mim e para você. Em primeiro lugar, eu quero fazer com que os irmãos entendam que o mundo persegue a igreja com grande ódio. O capítulo 7 de Atos, antes desse que nós lemos, narra o julgamento e a morte de Estevão, como eu bem disse. Enquanto o início do capítulo 8 revela a aprovação de Saulo
em meio à perseguição. Sua aprovação talvez se devesse à possibilidade de que ele mesmo, como uns do que vieram da Cilícia, está lá em Atos 6:9, ter sido contrariado e envergonhado pelo diácono Estevão. Porque aqueles líderes religiosos jogaram algo para Estevão ali no final do capítulo 6. Os irmãos podem ver, e ali Estevão começa o seu discurso, dizendo que está tudo errado. Estevão faz de uma forma, talvez não. Acredito que o maior sermão que nós temos registrado aqui na Bíblia é o relato de Estevão, porque ele começa do Antigo Testamento e ele vai expondo a história da igreja, a história do povo de Deus, um a um, dizendo, isso aconteceu na criação, isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com o povo. Ele vai narrando até o ponto que ele chega e diz, e vocês ainda procuram aquele que já veio. Vocês ainda não entenderam essa mensagem. Ele joga isso para os líderes. E esses líderes não entenderam muito bem. Eles queriam matar aquele homem, porque a palavra vai dizer, depois os irmãos leiam, quando chegar em casa, o capítulo 7, eles rangiam os dentes de raiva contra aquele homem. A fúria pegou aquele povo e eles enfureceram e quiseram matar aquele Estevão. E no final, ele coloca a vida daqueles homens diante do altar do Senhor. Então vejam, meus irmãos, se isso não fosse o suficiente, veja só, se a resposta da perseguição fosse matar aquele que de fato estava afrontando os líderes, a partir do momento que Estevão fosse morto, cessaria a perseguição. Cessaria a perseguição, porque a partir do momento que a minha ameaça é alguém que se levanta contra a liderança, eu retiro esse e tudo fica normal. Só que não. Olhe como o Senhor age de forma tão sutil. Não foi de fato cessado o ódio, mas pelo contrário. Na verdade, uma severa perseguição tomou Jerusalém. E nem mesmo os lares, o direito mais básico que nós temos, teoricamente, que é o nosso lar, eles eram respeitados. O apóstolo, antes, na verdade, o Saulo, ele batia de casa em casa, dizendo, se tem cristão, vai ser preso ou vai morrer. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque, com o passar dos dias, o ódio não foi apaziguado. Mas pelo contrário, ele tomou uma forma tão cruel, que inclusive o apóstolo Paulo, agora apóstolo, ele diz lá em Atos 26, do 10 e 11, o seguinte, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los. Eu tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria fui contra eles. Cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Saulo perseguindo os cristãos, forçando de uma maneira muito ferrenha. Vocês vão negar. Nós vemos aqui uma ilustração mais ou menos parecido. Mais ou menos parecido. E muitos foram mortos. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, é isso que eu queria deixar claro na mente dos irmãos, que o mundo persegue a igreja com ódio. Mas há uma segunda coisa que eu quero deixar ao coração dos irmãos, é que, independente do que sinta ou faça ao mundo, Deus mantém sua igreja viva e operante. Olha que interessante, apesar de a igreja ter respondido à perseguição com a fuga, começa a perseguição, os cristãos fogem, mas nem todos fugiram. Os apóstolos permaneceram na cidade e vários irmãos permaneceram na própria região da Judéia. Sabe o que significa isso, meus irmãos? É que o fato de os líderes da igreja não ter sido exterminados, não foram de fato mortos, mesmo estando tão perto dos perseguidores, não se deve a nenhum tipo de imunidade. Por quê? Porque o Senhor queria que alguns ficassem, para que a obra do Senhor não parasse. É o Senhor que mantém a igreja viva e operante. Então, enquanto os cristãos fugiram,
Os pastores ficaram. Os apóstolos lá ficaram. Foram os apóstolos, de fato, que segurou lá a onda e disse assim: eu estou aqui, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso somar, como eu posso ajudar? Por isso, meus irmãos, que nós precisamos entender a importância dos pastores à frente do povo de Deus. Porque num tempo de massa como esse, muitos cristãos fugiram, e está tudo bem. Vai para um local mais confortável, até que persiga de novo, vá para outro, até de fato você não tem mais escapatória. Mas aqueles apóstolos e pastores, eles ficaram. Eles ficaram, porque entendendo o curso daquilo que ele foi chamado, ele poderia dar a vida pelas suas ovelhas ali. Então o texto vai dizer que os apóstolos ficam, eles ficam em Jerusalém. E aí, meus irmãos, também nós podemos dizer que os apóstolos ficam para dar suporte aos cristãos perseguidos e continuar essa expansão do evangelho naquele local. Esse fato surpreende porque, apesar de não ser declarado abertamente em Atos, esse texto é interpretado por meio das palavras de Jesus como uma ação divina, que ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que haja perseguição, o Senhor continuará mantendo a sua igreja viva e operante. A igreja não tem a ver com as quatro paredes. A igreja não tem a ver simplesmente com a instituição. A igreja do Senhor, ela é maior que tudo isso. E o Senhor mantém o seu povo firme. E o inferno não pode contra esse povo de Deus. Porque ele já venceu e através dele nós também venceremos. Então, em segundo lugar, é Deus que mantém sua igreja viva e operante. E por último, nós também percebemos que é o Senhor que expande a igreja em meio à perseguição. É o Senhor que expande a igreja. Há quem olhe para as perseguições cheio de autocomiseração. O que significa isso? Cheio de compaixão de si. Meu Deus, como pode os meus irmãos perseguidos? Puxa, isso realmente nos pega de surpresa, isso causa uma tristeza em nosso coração. Aqueles que são sensíveis. De fato, ver irmãos nossos morrendo por amor ao Evangelho, causa em nós uma agonia. Mas, queridos, é preciso dizer que o que ocorreu no texto que lemos foi que, tendo de fugir, os cristãos foram para as cidades em que passaram a pregar o Evangelho, pela qual o Senhor salvou pecadores que estavam fora do alcance da pregação, antes da perseguição. A palavra de Deus era pregada talvez ali, precisava se expandir, e o povo não expandia, porque eles entendiam que era deles. Eu sou dono disso aqui, então eu não vou. Então o Senhor diz: vai chegar até lá. Vai chegar até lá, e chegou. Chegou aos ouvidos daqueles que precisavam ouvir o Evangelho do Senhor. Então, queridos, com isso, o avanço das boas novas da salvação tomou um caráter definitivo e oficial, que foi fruto de uma profunda transformação da visão e da prática da igreja já estabelecida. Em Atos 8,14, um texto um pouco mais à frente, mas nós não lemos, diz o seguinte: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, ele lhe envia duas pessoas. Quem? Pedro e João. Vai lá, a mensagem chegou, agora vai expandir essa mensagem, a mensagem agora vai chegar àquele que de fato precisava ouvir. Vai chegar lá. Então, queridos, desse modo, o Senhor, por um meio misterioso, olhe que interessante, por um meio misterioso para os crentes daquele dia, que foi o quê? A morte de um líder e a perseguição feroz à igreja. Esse modo, essa palavra, alcançou pessoas perdidas de todas as partes, e amoldou o seu povo ao propósito missionário
que o próprio Deus traçou para ele. É o Senhor que expande a sua igreja. Por meio que nós não estejamos vendo isso em meio ao caos. Porque muitas das vezes no caos nós não conseguimos ver uma luz. Mas mesmo sem ver, mesmo num curso que de fato a gente não entenda, é o Senhor que está agindo e expandindo o seu povo. É o Senhor. Às vezes é difícil falar sobre isso, pregar sobre isso, porque nós estamos acostumados a viver sempre no bom, sempre no melhor. Quando a dificuldade aparece, nós temos a tendência de questionar, mas Senhor, por quê? Porque temos o mesmo questionamento de Jó. E está tudo bem. Algumas coisas acontecem na nossa vida, nos pegam desprevenidos e está tudo bem. Nem tudo vai bem todas as vezes. Agora, é entender que mesmo no tempo da tempestade, mesmo no tempo do deserto, e muitas das vezes o deserto, ele demora. Muitas das vezes o deserto demora. Mas mesmo no deserto, o Senhor tem a nos ensinar de uma maneira pedagógica. Então, meus irmãos, resumindo, quanto mais a igreja era caçada, mais ela crescia e alcançava novos territórios. Quanto mais a igreja era perseguida, mais o Senhor expandia a sua verdade. Quanto mais as coisas aconteciam, a mensagem do Senhor era propagada. Eu quero deixar algumas aplicações ao seu coração. Primeiro, a primeira aplicação é que as perseguições servem para separar os falsos crentes e os verdadeiros crentes. A perseguição vai servir para separar, porque, meus queridos, não é todo mundo que diante de uma arma, dizendo negue a Jesus, que tenha consciência de dizer, eu não nego. Só quem de fato persiste até o final, e na teologia vai chamar isso de perseverança dos santos, só quem persevera até o fim, são os verdadeiros filhos de Deus. Não tem outro. Aquele que não é, pode ter plena convicção. Aquele que não é, em algum momento, ele vai negar. Então a primeira coisa que eu deixo na sua vida é que a perseguição vai separar aquele que é e aquele que não é. A segunda coisa é que os cristãos são identificados como testemunhas de Cristo. Atos 1:8. E o curioso é que essa palavra testemunha traduz do grego martíras, que é o mesmo termo que nem na palavra mártir. E os verdadeiros cristãos são testemunhas de Cristo, que não tem sua vida por preciosa por causa do Evangelho. Os cristãos genuínos são mártires que jamais desistem. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos 20:24 que não tenho minha vida por preciosa. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Aquele que é cristão de fato não tem amor e apego pela sua própria vida, porque ele concede ao Senhor. Mas eu não sei do dia de amanhã. Os nossos irmãos também não sabiam. Muitos morreram, muitos fugiram. Então, os cristãos são identificados como testemunhas de Cristo. Você tem testemunhado desse evangelho que você diz que crê? Por último, a aplicação é que o martírio é um grande privilégio através do qual o cristão perseguido glorifica a Deus. Inácio de Antioquia tinha uma consciência quando declarou: sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Nós seremos moídos, de fato. Eu sei que alguns talvez até já foi moído e saiu do moído, mas eu posso dizer, você será moído novamente. Meus queridos, não tem mensagem do Evangelho que não exija cruz e sofrimento. Se alguém te disse isso, eu preciso dizer para você, com toda tranquilidade, você foi enganado.
A mensagem de Cristo, do Evangelho, te leva até a cruz. E todos os dias, você tem que dar testemunho vivo daquele que você diz que crê. Todos os dias. Porque é um grande privilégio ser um mártir do Senhor. Concluo essa mensagem dizendo que os cristãos não foram perseguidos apenas nos primeiros séculos. O tempo passou e os cristãos continuam sendo perseguidos até os dias de hoje. Em alguns lugares, a perseguição aos cristãos é mais velada e de caráter moral. Em alguns lugares é velada e de caráter moral. Já em outros lugares, essa perseguição é física, ela é direta e ela é violenta. Eu estava reunido com o pessoal aqui antes da gente apresentar essa peça e eu orando com eles, eu falei sobre isso. Eu disse, nós costumamos dizer que temos uma perseguição aqui no Brasil. Nós não temos, não. O que temos é algo que vai implicar com nossos princípios e valores, aí tudo bem. São algo que fere aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós não negociamos. Isso nós temos. E nós não podemos abrir mão. É seguir firme com as nossas posições até o fim. Mas o que temos é algo muito moral. Mas tem irmãos nossos que nesse momento, enquanto eu estou expondo essa palavra para vocês, estão sendo mortos. Isso me dói o coração. Isso me dói porque eu sei que o Senhor me colocou num contexto talvez muito tranquilo, muito calmo, diante dos irmãos. Mas tem lugares que eles não têm esse privilégio. E me espanta, de verdade me espanta. Eu digo isso mais para os jovens, que é quem eu tenho mais contato. Às vezes na EBD eu disse, me espanta vocês não levantarem da cama de vocês com uma alegria enorme para vir à casa do Senhor. Me espanta, porque em alguns locais ninguém tem esse privilégio. E aí nós estávamos há 2 anos atrás em Poço Redondo com um pessoal aqui, e no culto pela manhã os irmãos chegam para cultuar em pau de arara, no caminhãozinho pau de arara, todos felizes, a céu aberto. 8 da manhã eles chegam para cultuar. Então eles saíram de casa bem antes. E todo mundo chega com alegria no rosto. E eu olho para o pessoal nosso, olho para eles. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Lá na nossa classe, eu acredito que é só os jovens, talvez, porque só os jovens devem reclamar mais, né? Os adultos não devem reclamar. Mas quando o ar-condicionado está quebrado, meus queridos, dar aula é uma complicação. Está muito quente, é uma agonia para lá e para cá. Muito quente. E aí a gente vê a igreja que se reúne debaixo de um pé de árvore, às 10 da manhã, e está tudo bem. Nós não entendemos que o que temos é privilégio do Senhor. É bênção do Senhor. E nós precisamos nos alegrar todas as vezes que temos a oportunidade de estar junto com os irmãos. E por último, nós devemos, de fato, manter a pureza, o testemunho e a firmeza de Estevão, em vez de buscar agradar os perdidos e consentir com eles. Irmãos, se tivermos que pagar com a nossa própria vida, que o fruto do nosso trabalho seja a existência de muitos homens piedosos, que nos sepultem e planteiem nossa partida, até que eles também se encontrem conosco na vida eterna. Se tivermos que morrer algum dia, por amor ao Evangelho, se você não tiver nenhuma saída mais, e você tiver que morrer, que morramos, mas que possamos nos encontrar com aqueles que até mesmo tiraram a nossa vida na eternidade. Porque o Senhor, Ele salva aqueles também que perseguem. O Senhor é o Deus que faz coisas extraordinárias. O nosso dever é clamar, mas como é difícil colocar o Sermão do Monte em prática. Bem-aventurados aqueles que intercedem pelos inimigos. Bem-aventurados aqueles. Então, queridos, encerro o sermão com uma oração. Não tem no slide, mas tem uma oração em Atos capítulo 4,
do verso 24 ao 31, que diz o seguinte. Atos 4, do 24 ao 31. Diz assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que está à sua mão, e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com coragem, anunciaram a palavra de Deus. Que essa seja a nossa oração aos crentes perseguidos ao redor do mundo. Que de fato essa seja a nossa oração. Meu desejo nessa hora é que você baixe sua cabeça. Nós vamos cantar uma canção e fazer dessa canção de fato o fim desse culto de hoje, intercedendo pela vida daqueles que de fato necessitam. Em fervente oração, tenho teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir.
coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse hino ele fala tanto ao meu coração, tanto, que eu acho que quando minha filha nasceu, ela na sala do parto, a médica, eu estava com Jamile, e a médica, pai, pega a máquina para tirar foto, e eu só tremia, não conseguia pegar celular, não conseguia pegar nada. E na hora só me veio essa canção, E Tu És Soberano. E eu comecei a cantar, porque de fato o Senhor pode todas as coisas. E eu sentindo, Jamile teve uma gravidez muito tranquila, graças a Deus. Chegamos no dia 7, Maria tranquila. Quando estava dentro da barriga, fora a gente tem que dar uma segurada, mas tudo certo. Mas eu só poderia clamar ao Senhor. Senhor, em fervente oração, o teu coração de fato, entregar, eu preciso entregar. Então que essa mensagem dessa noite, meus irmãos, que esses irmãos que estão sofrendo, essa mensagem aplique ao seu coração, que o Senhor faça frutos no seu coração, que o Espírito Santo continue a obra no seu coração. Eu só posso chegar até aqui. De fato, hoje foi um culto onde tivemos várias coisas, mas uma coisa eu tenho certeza, apesar do horário hoje um pouco avançado, nós não costumamos sair daqui esse horário, mas saio com um coração tranquilo de que o Senhor entregou a mensagem à sua igreja. Saio tranquilo nessa noite. Então, fiquemos de pé nesse momento, coração e bênção. Estamos encerrando o culto dessa noite. Que você tenha uma semana abençoada. Que o Senhor de fato abençoe a sua casa, a sua vida, o seu lar. Que o Senhor de fato faça morada em seu coração e que você tenha uma semana debaixo da graça do Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos por tudo aquilo que nós pudemos ouvir do Senhor. Nós entregamos também, Senhor, mas como é bom ouvir a Tua voz. Como é bom ouvir a Tua verdade, Senhor. Que tudo aquilo que foi feito aqui nessa noite ecoe durante a semana e nos nossos corações. Que possamos ter uma semana debaixo da Tua graça. Que possamos vencer as lutas no Senhor. Nos dá sabedoria, discernimento. Nos dá, Senhor, a maturidade suficiente para vencer as tentações. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus aqui reunido, espalhado por toda a face da terra, no nome de Jesus. Amém.